A prioridade da igreja não é prédio, a prioridade da igreja não é templo, a prioridade da igreja é gente. Então, se a gente não vier para o templo, a gente vai atrás das gentes fora do templo. Precisamos parar de valorizar parede, prédio, pedra. Jesus disse que nada disso vai ficar, tudo isso vai cair. Em alguns países nem prédio tem para adorar, mas em cada esquina tem alguém morrendo por não negar o nome de Jesus. Em cada esquina tem alguém falando do amor de Cristo Jesus. Querido, esquece esse negócio de vitrine chamada púlpito. A gente tem a mania de chamar púlpito de altar. Mentira! Altar é lugar de sacrifício, e o que a gente mais faz no púlpito é se apresentar. Como que púlpito é altar? Cadê o som lá de fora? Cadê o evangelho urbano? Na época do congresso a gente ora e diz assim: vamos orar para Deus mandar as almas virem até nós. Jesus não disse que a seara venha aos ceifeiros. Jesus disse: orai para que o Pai envie trabalhadores à sua seara. Você está dizendo que quer vir para a igreja para ser cheio, e Deus está dizendo: eu estou te enchendo há tanto tempo. Tu tem 20 anos de crente, eu estou te enchendo todo dia, e você nunca transborda. Você quer explodir? Pelo amor de Deus. Então o que você recebe aqui, chega lá fora e prega, chega lá fora e canta, chega lá fora e conta teu testemunho, chega lá fora e fala o que Deus fez na sua vida. Precisamos ser eco. Aí tem alguém que abre a boca e diz assim: eu sou uma voz. Que voz? Tu é melhor que João? Pastor, mas João era uma voz. Não, ali é uma repetição do que está escrito no profeta Isaías. Voz do que clama. João não é a voz que clama, é a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Quer que eu fale mais alto para entender? Ele não é a voz que clama. Eu sou a voz de alguém que clama. Eu sou eco. Eu sou eco no deserto de uma voz que quer libertar as almas. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante e urgente. O Brasil acha que sofre uma perseguição religiosa, o Brasil acha que sofre algum tipo de perseguição. O que existe no Brasil são determinados grupos que não concordam com a fé no cristianismo, que não concordam com o cristianismo, que a fé em Cristo Jesus. Existe essa minoria que acaba, de uma certa forma, aí, indo contra, fazendo coisas absurdas, como nós vimos acontecer no carnaval, como nós vimos outros tipos de coisa acontecendo, Jesus Cristo segurando órgãos masculino e feminino, enfim, né? Um pequeno grupo de pessoas aí que acabam não concordando. Mas o que acontece na China e outros países, isso sim é uma perseguição religiosa. E foi lançado hoje no site Vision Times, todos de olho na China, com relação ao que o governo propôs. Todos nós sabemos que lá o governo é um governo ditador, um governo de esquerda, um governo comunista. Ele ofereceu dinheiro aos estudantes que denunciarem qualquer um que for pego pronunciando a fé cristã. Qualquer um, independente, qualquer um, pode ser até o pai ou a mãe. E nós vemos isso, Jesus Cristo mencionando, né? Quando se levantar nação contra nação, quando se levantar pai contra filho, filho contra pai, saber que está chegado o próximo fim. E quando nós olhamos para isso, para esse tipo de notícia que é extremamente triste, nós precisamos despertar, acordar e perceber que é mais um sinal que a igreja do Senhor está recebendo, que é mais um sinal da volta de Jesus Cristo. A perseguição, ela ainda vai acontecer de uma forma geral. E quando isso acontecer, meu irmão, pode ter certeza
que o fim chegou, a hora acabou, não há mais tempo para nada. Jesus Cristo voltou, a igreja subiu e aí é o que vai acontecer. É o que eu creio, o que eu acredito que vai acontecer. Essa grande perseguição aí, ela está muito perto, mas muito perto de acontecer. E eu separei aqui uma matéria que foi publicada na Veja de 2018 com relação a 50 países que mais sofrem um tipo de perseguição religiosa, um tipo de extremismo com violência e tudo mais. Perseguição onde os cristãos são vítimas de opressões e violência. José Lee, Frederick Samuel e Neemias relatam a violência sofrida. Cristianismo corre risco em parte do Oriente Médio e enfrenta governos extremistas na Ásia. Foi publicado por Julian Brown no dia 19 de outubro de 2018, às 3h25 da tarde. Então vamos ver aqui essa notícia. Aqui está uma igreja, a cruz caída, né? Cruz é retirada de igreja protestante pelo governo chinês no vilarejo de Muyang, em Pingyang, 29 de setembro de 2015. Passados 2000 anos de perseguições que levavam os primeiros cristãos às arenas de Roma, e as agressões e a violência contra os seguidores do Evangelho continuam presentes em grande parte do mundo neste início do século XXI. Para milhões de cristãos, e pretensão de liberdade religiosa voltou a ser motivo de conflito. Em países como Iraque, Síria e Coreia do Norte, insistência pode ser questão de vida e morte. Em outros lugares, admitir ou defender a própria fé pode abrir caminho para a prisão. Algumas pessoas têm muito a contar sobre esse tema ainda atual. O padre José Lee Gos-Hong deixou a China para seguir sua vocação religiosa no Brasil. O pastor Samuel foi obrigado a embarcar para fora do país. Sua mulher e sua filha, diante das tantas ameaças sofridas pela família na Índia. Hoje, o missionário Frederick buscou refúgio na religião depois de sobreviver ao massacre de cristãos na Universidade de Garissa, no Quênia. Aqui está a lista dos 50 países aqui que sofrem perseguição religiosa. Número 1 é a Coreia do Norte, é extrema, paranoia ditatorial. Quem for pego pregando lá morre e perde o pescoço. O Afeganistão, opressão islâmica, que teve um aumento, essa setinha para cima significa que aumentou. Esse igual aqui significa que é um sinal de igual. Esse menos aqui significa que diminuiu. Então tá aqui Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen, Irã, Índia, Arábia Saudita, Ilhas Malvinas, Nigéria. Nigéria é um país egípcio. Síria. E tudo o islamismo tem crescido muito, tem avançado muito. E ele cresceu bastante nesses territórios aqui, ó, da Arábia Saudita, na Índia, é perseguição ao nacionalismo religioso. Aqui onde mais ele aumentou, na Líbia, Estreia, Paquistão, onde mais? Afeganistão. Então nós vemos aí crescendo muito o islamismo. 16º, Uzbequistão é severa, é ditatorial. Egito é opressão islâmica. Vietnã, opressão comunista. Turcomenistão, paranoia ditatorial. Laos, opressão comunista. Jordânia, opressão islâmica. Tajiquistão, paranoia ditatorial. Malásia, opressão islâmica. Preste atenção, irmãos, que tem aqui, ó, ranking, país, categoria, fonte da perseguição e a situação. Essa categoria aqui severa é com tortura, é fazendo um monte de coisa aqui, batendo, espancando, enfim, é muito complicado. A extremista, né, que é extrema, já é matando, arrancando o pescoço, a cabeça, enfim, complicado.
Turquia, né? A Turquia, que já foi um país muito pregado pelo apóstolo Paulo, que é a antiga cidade de Éfeso, o povo lá acabou mudando, enfim, e acabou se tornando hoje um grande país do Estado Islâmico, né? Infelizmente, o cristianismo lá perdeu aquela força que tinha, mas o apóstolo Paulo fundou muitas igrejas. A própria igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo fundou, né? Quênia, Butão, Kuwait, República Centro-Africana, também opressão islâmica, Palestina, né? A Palestina não precisa nem falar, né? Severa, Mali é alta, Indonésia, México, Emirados Árabes, Bangladesh, Argélia, China, Sri Lanka, Azerbaijão, Omã, Mauritânia, Bahrein, Colômbia. A Colômbia aqui é nosso vizinho, né? Mas lá é difícil. Tem alguns missionários da igreja lá, mas eles sofrem grandes perseguições. É difícil, né? E aqui não é nem por causa do Estado Islâmico nem nada. Aqui é por causa da corrupção organizada, que lá é muito grande, ó. E por último, né? Tá aqui a Djibouti, que também são a maioria aqui, tudo ali da Ásia, da parte do Oriente Médio, e o nosso vizinho aqui é a Colômbia, que por causa da corrupção aí o pessoal acaba sofrendo, os missionários acabam sofrendo. Isso aqui sim é perseguição religiosa, isso aqui sim o problema é muito grande, o problema é muito grave, né? Eu louvo a Deus porque existe aqueles que são corajosos de verdade, não são covardes, que se doam, pegam e vão em nome do Senhor, levam suas famílias, muitas vezes espera receber a oferta de muitas igrejas, às vezes nem recebe a oferta, fica lá guardando, passa por dificuldades, passa por necessidade, mas fazem a obra por amor. Esses aqui sim fazem a obra do Senhor por amor. Tem que ter muito amor, meu irmão, a obra do Senhor, porque vai ficar sem a cabeça, vai ver a família sendo violentada, como muitos países aqui isso acontece, ver a mulher sofrendo estupro na frente e falando nega Jesus, nega o seu Jesus, ou ela vai sofrer e acontece, e o missionário não cede à pressão, não cede ali aquele momento, aquela pressão psicológica e também visual, porque ele vê tudo aquilo acontecendo, vê judiando dos filhos, vê judiando da esposa. É muito complicado, meu irmão. Então esses irmãos aqui, nós temos que tirar o chapéu e orar muito por eles, porque esses sim têm amor à obra, esses sim não estão procurando o interesse terrestre, esses aqui sim não estão procurando uma recompensa aqui nessa terra. A recompensa está no céu, o galardão maior está no céu. Logicamente que esses países aqui que eu apresentei são alguns, né? Isso aqui foi publicado em 2018, em outubro de 2018, não está tão antigo assim, né? Uma reportagem que tem uns 6 meses, que ainda está uma reportagem nova, entre 5 e 6 meses por volta disso. Então nós olhamos para tudo isso e vemos que tem gente sofrendo, né? Sofrendo por causa da perseguição, por causa da opressão do mal e tudo mais. Aqui no Brasil nós vemos o povo sofrendo por causa da opressão do mal, e muitos estão acomodados, muitos estão confortados, muitos estão tranquilos, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu faço parte do grupo de missões, mas não é só fazer parte do grupo de missão para falar que faz parte do grupo, mas é de verdade fazer missão. E não é fácil fazer missão, não é fácil você fazer missão. Aqui no Brasil nós temos a liberdade de poder pregar, mas a opressão do mal é grande, meu irmão. O mal oprime, a opressão maligna é muito grande, né? Então é necessário que a igreja do Senhor, de uma forma geral, se desperte, porque se a igreja tem uma ordenança, a ordenança que Jesus Cristo deixou,
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo anunciar, né? Jesus deu uma ordenança para os seus discípulos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois de ser revestidos de poder. Eles têm a missão de passar por Samaria, passar por Jerusalém, por Samaria, as suas cidades vizinhas, e depois ir por todo mundo e pregar o evangelho, anunciar a palavra de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos no fim, eu creio que nós estamos no fim, mas a opressão do mal tem sido grande, a opressão do mal tem sido pesada. O inimigo não está brincando desse inimigo, mas existem muitos irmãos dormindo, muitos irmãos cochilando, muitos irmãos tosquenejando. Então é muito complicado, meus irmãos. E nós, né, nós não somos super-homens, nós não somos nenhum super-heróis. Eu reconheço e tenho ciência disso, mas nós precisamos nos despertar. Eu digo isso de uma forma geral e ir fazer essa obra do Senhor, fazer a obra do Senhor, né, meu irmão? Porque não tá fácil. E talvez não, é certeza, vai ficar mais difícil ainda. Então, até Jesus Cristo voltar, o cerco vai se apertar, ó. O cerco vai se apertar porque o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho que leva para a salvação também é estreito, né? Mas infelizmente existe ali alguns fariseus que estão no meio da porta e impede que os que estão vindo avancem, tem os que acabam impedindo porque eles estão errados, estão com o ferimento do fariseu, todo mundo inchado, todo mundo com o seu ego inchado, inflamado, e aqueles que estão vindo às vezes não conseguem passar por causa dos fariseus que estão na frente. Eles não vão para o céu e nem querem que os que estão vindo atrás vão. E nós temos uma ordenança muito grande, meu irmão, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, falar de Jesus. E nós vemos aqui esses países aqui onde o missionário sofre muito. Então, meu irmão, que Deus abençoe sua vida e que esse vídeo desperte você.